Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e vou agora comentar a prova do cargo de agente da Polícia Federal. Prova realizada agora pelo CESP. É importante que você entenda que eu vou trazer aqui os possíveis recursos para essa prova, vou comentar individualmente cada uma das questões, até para você que está se preparando para outra prova do CESP, é importante acompanhar essa minha aula, para entender ou para já planejar o teu estudo futuro. Não tem como fugir. Aqui é uma forma de ver as questões corrigidas, já no viés do CESP, no estilo do CESP. Muitos me perguntaram assim, pô Beck, por que você já não deu o gabarito preliminar? Porque eu acho melhor chegar aqui e comentar as questões, já trazendo possível recurso para você, do que simplesmente passar um gabarito para você. Muitos cursos grandes já fizeram isso, então não ia ficar chovendo no molhado. E uma coisa que eu observei, até porque a demanda fez isso, né? Nós tivemos uns conteúdos novos e eu vi cursos, cada um com um gabarito diferente. Então isso serve mais para confundir o candidato. Eu acho melhor então vir aqui com o gabarito preliminar da banca, entender os possíveis recursos e, claro, estudar também para o CESP. Essa sequência de estudo continua. Há novas provas, há novos elementos que a gente precisa estudar. Fechou? Então vem para cá, vamos dar uma olhada. Eu vou, claro, comentando contigo a respeito desse meu vídeo, a percepção que os alunos mandaram para mim, para ver se você se enquadra nisso. E, claro, vou fazer um comparativo para quem foi meu aluno, de o que estava no curso, o que não estava. Para quem me conhece sabe, eu sou super franco, eu vou dizer, isso que eu não dei na aula. É muito cômodo o cara dizer, não, eu dei tudo, fiz 1000 aulas, dei tudo. Aqui não, eu vou dizer o que aconteceu e o que não aconteceu. Veja como começa a tua prova. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10. Beleza. E está conectada à rede local da empresa que trabalha. Você percebe que eu não leio a questão 20 vezes? Eu já visualizo a Marta. Visualizou a Marta? Windows 10, estação de trabalho que ela está lá dentro de uma rede local. Legal. Aí diz o quê? Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também os sítios da internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados no seu histórico de navegação, com sucesso, por meio do protocolo HTTP, tinha o endereço 172.20.1.1. Lembre-se, ela também está na intranet. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Até aqui, beleza, não tem que julgar nada. O CESP, ele joga limpo. Eu falei isso 1000 vezes. O CESP joga limpo. Para você que a maioria das pessoas teve dificuldade na parte de contabilidade, então não fique chateada se você também teve. Na parte de informática, eu vi pessoas que deixaram lá 14 questões em branco. Não tem como pensar nisso numa prova dessa magnitude. Não tem como deixar 14 em branco, é muita coisa. Entende? Então o exercício que você tem que pensar é assim, eu tenho que marcar a questão. Desculpa, quer chegar lá em cima, tem que marcar. Ah, mas se eu errar, eu vou ser penalizado. Você não vai errar. Presta atenção. A primeira diz assim, o endereço 172.20.1.1, identificado por Marta, é o endereço IPv4. De fato, ele está no padrão IPv4. Então você sabe que aí não tem um erro. Porque o IPv6 é o novo padrão, o endereçamento de 128 bits, e o IPv4, ele tem ali 32 bits com 4 octetos, 4 espaços. Isso você viu comigo na nossa aula. Só que ele continua e judia de um servidor web na internet pública. Então eu vou julgar as questões também como fáceis, médias ou difíceis, não com base no candidato que respondeu para mim, com base no estilo do CESP. Essa é uma questão difícil. Por um motivo simples. Existem classes de IPs, nós conversamos sobre elas, mas eu sou sincero em falar, é muito difícil quem tenha feito um curso e tenha lembrado dos IPs que são reservados e dos IPs que ficam na rede pública da classe A. Poucas pessoas souberam disso. Por mais que você tivesse feito um curso com 1000 aulas, a maioria esmagadora não lembrou disso. Inclusive eu vi professores de grandes cursos se equivocando nessa questão. Não porque eles não sabem, é porque a questão é difícil. Então imagine se um professor que é especialista em redes leva uma surra da questão. Então essa saiba. Ricardo, então essa eu poderia errar? Essa você poderia errar. Olha o que eu estou te dizendo, você poderia errar. Ela está errada. Porque esse endereço, ele não pode na internet pública. Ele é um endereço reservado. Aí você pensa, mas como é que estava no histórico da Marta?
Por isso que eu sinalizei. Ela estava na intranet. Ela acessou um endereço local. Tá? Então, é difícil? É. Ricardo, então, tem como estudar isso? Você não vai conseguir decorar. Mas interessante, então, aí na tua linha de estudo, colocar estudar classes de IPs, voltar a estudar o IPv4 e o IPv6, importante, né? Item errado, não é passível de recurso, tá? Você pode achar na internet um monte de gente cavando recursos. É teu direito colocar o recurso. É teu direito. A banca vai analisar e vai indeferir. Mas é teu direito. Não pense, mas eu vi no outro site que eu posso ter esse endereço porque eu posso fazer uma NAT, porque... Você pode justificar, mas eu entendo que a questão está errada mesmo, eu concordo com a banca. A próxima diz, por meio do servidor de proxy da rede local, também estudamos proxy, tá? Diz o quê? Marta poderá acessar, a partir da sua estação de trabalho, tanto os sítios da intranet quanto os sítios da internet pública. Veja, você lembra que eu falei para você, para quem fez meu curso, tá? Se você não fez, me perdoe. Mas eu falei, olha, intranet e internet é a mesma coisa do ponto de vista técnico. Então, dá para confundir? Dá. Mas é que eu digo, seja o mais simples possível. Quanto mais técnico você for, por que às vezes a pessoa diz assim, Beck, eu tive muitas situações de alunos dizer assim, Ricardo, deixa teu curso mais pesado, teu curso mais pesado, teu curso mais pesado. E eu disse, gente, a prova tá aí, a gente tem pouco tempo para estudar, tá muito em cima, eu vou fazer um curso enxuto para a banca. E foi o que eu fiz. Então se você respondeu na limpeza essa questão, então o que você imagina aí? Que tá correta. Que não tem erro. Ela pode acessar tanto da intranet como da internet pública, certo? Agora vamos supor, você não estudou nada. Teve gente que descartou informática, não teria como passar. Não teria como passar, mas descartou informática. Veja, se você for, só para você ver como tem ferramentas gratuitas que te ajudam. Se você for no meu canal do YouTube, aqui, que nem eu estou mostrando para você, e ver esse vídeo, como chutar na banca CESP, esse vídeo aqui, ó, que ele tem 21 minutos, te ensinando como chutar na banca CESP, esse vídeo tosco, ele mataria quase a prova inteira. Por quê? Porque eu digo ali, e a maioria dos professores acabam falando isso, é possível, pode, em determinados casos, a questão tá certa. Se você não sabe e tem que chutar, chuta pelo padrão. Eu vou deixar em branco, aí deixa 14, 15, 20 em branco, não vai passar. É impossível, não tem como. Você tem que ter uma margem de deixar em branco bem menor. Muitas pessoas dizem 10%, eu digo de 120 questões, 8 em branco. Nossa, Ricardo, nossa, o quê? É para passar lá nas cabeças. Então, se você for analisar comigo friamente, olha aqui, ó. Poderá. Tá, mas tem vezes que isso não funciona. 98% das vezes não funciona. 98% das vezes funciona. 2% não funciona mesmo. Mas eu sou azarado. Não me irrita. Olha ali, ó. Essa questão, correta. Olha a próxima. O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta inclui nativamente a plataforma Windows Defender. Qual é o sistema operacional nativo? É o Windows 10, tá? Composta por ferramentas de antivírus, de firewall pessoal, entre outras. Entre outras. Eu vou pegar aqui, eu estou usando o Windows 10. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa é a minha barra de tarefas do Windows 10. Eu vou digitar aqui, ó. Windows Defender. Windows Defender Firewall com segurança avançada. Isso aqui, nas versões do Windows 10, já vem com o Windows Defender. No Windows 7, era uma espécie de anti-spyware, mas agora no Windows, daí a gente usava o Microsoft Security Essentials da Microsoft no Windows 7. No Windows 10 já vem incorporado com esse lance do Windows Defender com a relação do firewall. Então a questão está certíssima, ela está limpa. Ela está certa. Deixa eu pegar aqui, ó, minha caneta que sumiu. Ela está certa. Não tem como entrar com recurso nisso. É nativo, vem com o software. Ah, Ricardo, mas e se a pessoa instalar outro antivírus, ele automaticamente desabilita o Windows Defender? Ele não escreveu isso. Você não pode supor coisas que não estão escritas na prova. E para quem fez o meu curso, na aula de segurança, eu falei do Windows Defender. Então não era uma questão difícil. Não era uma questão difícil. Era tranquila. A próxima. Quando eu falo que era tranquila, não é para menosprezar.
É para que você entenda. Olha ali, ó. Ruiz é o serviço que permite a consulta direta de endereços IP dos sítios visitados por Marta. Eu entendo que é um sítio visitado no computador da Marta, tá? A partir das URLs contidas no seu histórico de navegação, seu. Então, não é o Ruiz. Ricardo, você deu o Ruiz no teu curso? Não, eu não falei de Ruiz no meu curso. Mas dá para observar que o que poderia encaixar aqui poderia ser, em determinado caso, um DNS, que resolve o IP para o domínio e tudo mais. Se eu entrar no site do registro, deixa eu pegar aqui para você ver, ó, registro.br, que é o site onde você verifica os domínios registrados, clicar aqui em ferramentas, você vem para cá, nas ferramentas ele, ó, serviço de diretório Ruiz, apresenta informações completas sobre os registros e os bancos de dados. Aqui, ó, Ruiz. Aí você digita aqui e ele vai dizer. Aí ele vai trazer vários detalhes, ó. Domínio, URL. O IP, Ricardo! O IP! Mas não é do histórico da pessoa, meu santo, minha santa. Ah, mas eu queria entrar com recurso. Tá bom, tudo bem. Agora, por exemplo, tracehold. Alguém viu esse elemento? Pode ser cobrado numa próxima prova? Pode. Você entende como o conteúdo é extremamente vasto? O que eu indico a você? Isso não só informática, em todas as matérias. Cara, primeiro pega tudo que o CESP faz e estatisticamente aprenda bem isso. Aprendeu bem isso, aí você, para se diferenciar, comece a estudar mais de cada ponto, mas enxergue o que você está estudando a mais. O segredo está na banca, sempre, tá? Sempre. Então aqui você vê uma questão que está pela banca, eu sigo a banca também nesse gabarito, onde ela diz errado. A próxima vai dizer, a despeito, cruz credo, a despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos, o que é configurações de ativos de segurança corporativo? Ou deve ser um negócio que é sinistro. E do serviço de firewall instalado na estação de trabalho. Então, se ela está numa empresa, há uma série de elementos de segurança que até mesmo o Windows pode propiciar para proteger o computador dela. Marta poderá, Ricardo, poderá já está como certa. Lembra dos 2%? Continua aqui. Poderá acessar remotamente à distância sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota, a partir de outra estação conectada à internet. Aí que vem um pouquinho de dúvida aí. O que a banca disse? A banca disse, olha, eu acho que essa está errada. Tá? A banca disse isso. Olha, eu acho que essa está errada. Essa causou muita dúvida mesmo, muita confusão. Porque olha comigo, das configurações dos ativos de segurança e do serviço de firewall da estação, tá, tô imaginando que tem todo esse nível de segurança, tá? Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de trabalho? Se estiver protegido, se não estiver habilitada ou liberado o acesso remoto, não vai ter como acessar. Por isso que está errado. Mas vamos pensar no seguinte, eu não vi ninguém trazer esse recurso, mas eu estou cavocando o recurso aqui, pelo poderá. Uma coisa que eu sempre brigo eu posso estar enganado, mas como é recurso, vale cavocar. Me responda só o seguinte, se as configurações dos ativos de segurança e o serviço de firewall, esse a despeito que está pegando a gente, né? Mas se eles estiverem configurados de forma a autorizar isso, ela poderá acessar? Ela poderá acessar. Tem outras ferramentas de acesso remoto também. Então, eu acho que você poderia, caso eu tenha errado essa questão, tentar judiar no português, o CESP dá recursos, eventualmente, no lance do poderá. Tá? Então, ele não é um recurso evidente. Por isso que eu não pus, quando eu tenho um recurso evidente, eu ponho um raio do recurso evidente. Aqui não, você vai ter que dar uma cavocada falando a respeito disso. Por padrão, esse acesso de conexão de área de trabalho remota, que é um recurso que você tem do sistema operacional Windows, ele vem desabilitado, ele vem não autorizado, percebe? Pelos padrões corporativos, ele vem desautorizado. Mas ele não falou que está no padrão. E não falou que está no padrão. Então eu posso cavocar nesse sentido, tá? A próxima. Julgue os próximos itens a respeito de proteção e segurança e noções de vírus, worms e pragas virtuais. Nossa, muitas pessoas eram assim, Beck, vai vir muito banco de dados. Todo mundo imaginou que sim e tal. Mas segurança, eu sempre falei,
vai cair com certeza absoluta. Não tem como fugir disso. Inclusive, eu fiz um elemento chamado Momento PF, e no Momento PF de segurança, ali, ó, ransomware. E eu dizia aqui, ó, eu dei um pause no vídeo, mas se eu der play, você vai ver que eu dizia o que você podia fazer para se proteger. Eu disse no vídeo gratuito, eu disse, que estava lá na internet. Percebeu? No meu canal do YouTube. No meu curso, é óbvio que eu repeti também o elemento do ransomware. Trouxe até a imagem da própria cartilha de segurança. E ele diz, um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo é recuperar os dados sequestrados, beleza? Criptografados, beleza? É a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia aplicada. Errado. A técnica, eu falei 1000 vezes, é backup. É ter a cópia de segurança. Mas, Beck, força bruta não é aquele tipo de ataque, entre aspas, de tentativa e erro. Mas imagine as chaves de criptografia, as chaves criptográficas que esses caras utilizam. Não é tentando, mamãe, vovô, papai. Não é assim que vai passar. Então, eu falei várias vezes. Essa questão era ridícula de fácil. Ricardo, eu errei essa. Posso ser bem judiado? Você não queria passar na Polícia Federal. Porque não tinha como errar essa. Ricardo, eu errei, tô chateado com você, vou dar um pause e vou não curtir teu vídeo. Tá bom. Se precisa de alguém para falar a verdade, tô aqui, vou falar a verdade. Você não podia errar essa. Quem quer passar numa prova dessa magnitude não erra essa questão. Então não fique dizendo, eu acertei aquela do ransomware, vergonha dizer que acertou essa, tá? Então não me irrita. Então essa questão, ela tá errada e eu sigo o gabarito da banca. A próxima situação diz, a infecção de um sistema por códigos maliciosos pode ocorrer por meio da execução de arquivos infectados, poderia ser no caso do vírus, obtidos em anexos de mensagens eletrônicas. Até aqui, tá certo? De mídias removíveis como pendrives e cartões de memória? De páginas de web comprometidas? De redes sociais ou diretamente de outros equipamentos? O que tem de errado? O CESP é limpo. Eu dizia, não tem pegadinha. Quem fez a minha revisão de véspera, eu dizia, não tem pegadinha. CESP é uma banca limpa. Ele pode, às vezes, judiar um pouco na interpretação do português. Não tem o que errar nessa questão. Era uma questão de segurança e ela está correta. Você está exaltado, Ricardo? Não me irrita. Próxima. Porque eu recebi uma mensagem de um aluno que não fez meu curso e falou assim, professor, eu já queria o seu curso da Polícia Federal. Ele estará disponível ainda? Eu falei, sim, estará disponível. Porque eu acertei só 2 da prova. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Enfim, vamos lá. Então aqui, 67 correta, 68. Essa é a prova que o CESP disponibilizou, tá? Na autenticação em 2 fatores, é chato. Ricardo, você falou especificamente disso no teu curso? Não. Tem que ser franco. Não dá pra falar de tudo. Nos principais sites de antivírus, porque o cara vem aqui e diz assim, eu falei tudo no meu site. Eu tive que escolher o que falar. Só que você pode dizer assim, tá, então o teu curso é uma porcaria. Tá bom. Mas você pode pensar assim, mas você me deu condições de acertar a questão? Dei. Por quê? Porque eu te ensinei a chutar no CESP. A questão, eu sempre disse para quem foi meu aluno, o que você não souber, segue meu padrão que eu garanto que você vai acertar. Vem comigo. Olha aqui, ó. Na autenticação em 2 fatores, filha da mãe do Ricardo não falou. Miserável. Necessariamente. Se você tem que chutar, vai chutar o quê? Errado. E vai com fé, meu. CESP, muita gente falou, não, o CESP não manteve padrão. Ele manteve, sim senhor, o seu padrão. Ele só trouxe conteúdos novos, mas o padrão é o mesmo. Por que você fica revoltado? Porque vocês têm a faca e o queijo na mão para passar. Eu sei o que eu tô falando. Eu trabalho com orientação de estudos já há 3 anos, não só de informática, de todas as matérias. Também dou aula de direito administrativo. Também dou aula de lei de acesso à informação e legislação específica. Uma das minhas alunas foi primeiro lugar no TJ de Santa Catarina em Florianópolis. Quer dizer, a gente sabe o que a gente está fazendo. E aqui é a mesma coisa. Necessariamente, o primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui. Por exemplo, um token gerador de senhas. E o segundo, alguma informação biométrica, como por exemplo a impressão digital ou geometria da face reconhecida. Tudo bem, na autenticação de 2 fatores é isso. Você digita uma senha e vem um código pelo telefone celular por SMS para você confirmar. Você já deve ter visto isso no Google, não é?
Quando você tem autenticação em 2 fatores, quando você pode habilitar essas opções. Puxa, meus e-mails são muito importantes. Então eu vou habilitar a autenticação em 2 fatores, em 2 etapas. Então eu digito a minha senha pessoal, que é minha, e por SMS do meu telefone pessoal vem eu digito 2 fatores. Mas não é necessariamente algo que você possui. É normalmente uma senha. Normalmente uma senha. Por isso que a banca traz essa questão como em errada. Muita gente falou certa, mas ela está errada. Por quê? Porque tem o necessariamente. O cara que sabia o que era autenticação em 2 fatores marcou como certo e errou. Errou pela banca, pelo necessariamente, por ver pelo em ovo. Então essa questão é errada, vou com a banca também. A próxima diz: a superexposição de dados pessoais nas redes sociais. Imagina, minha irmã. Minha irmã viva no Face e no Insta. O cachorro, o gato, ela tira foto de tudo. Então ela é uma superexposição. Facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com os dados da vítima. O que você acha? CESP não tem pegadinha, não vi nunca, jamais, nem necessariamente. A questão está certa até agora. E eu continuo. Identidades essas que podem ser usadas, podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. Está certa, não tem nada de errado. A questão do CESP não tem pegadinha. Pronto, questão dada. Ricardo, fiquei na dúvida, achei que fosse uma pegadinha, deixei em branco. Não se deixa em branco. Claro, quando é absurda, tudo bem. Mas é uma questão estatística, tem uma métrica aí. Quem fez muitos simulados antes conseguiu chegar nessa métrica. Não tentou adivinhar no dia da prova, tá? Então essa também vou com a banca. A próxima, então essa aqui foi a 69. A próxima, traz lá o enunciado. Os gestores de determinado órgão público decidiram adotar a computação em nuvem como solução para algumas dificuldades de gerenciamento dos recursos de tecnologia da informação. Eu dei computação em nuvem dentro do nosso curso? Óbvio que eu dei. Eu não imaginei que fossem tantas questões assim. Veio um número maior de questões de nuvem. Eu imaginei que talvez surgissem questões de bancos de dados nesse local. Mas trouxeram de nuvem. Quem fez nuvem falou exatamente da sigla de como um serviço saberia responder. Veja assim. Assim, para cada contexto, análises devem ser realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e segurança com os modelos técnicos de contratação. Considerando essas informações, julgue os seguintes itens e vai para o 70. Se, para enviar e receber e-mails, sem precisar gerenciar recursos adicionais voltados ao software de e-mail, alguém aqui instalou um provedor de e-mail no seu computador? Bem, continua. E sem precisar manter os servidores e sistemas operacionais nos quais o software de e-mail estiver sendo executado. Os gestores optaram por um serviço de e-mail em nuvem, embasado em webmail. Cara, então, você entende que hoje o webmail já se mistura, já é uma coisa de nuvem? O webmail acaba sendo quase um programa, é que nem um editor de textos que você tem online, a planilha de cálculo que você tem online, que são softwares como um serviço SaaS. O e-mail também entra nessa linha. Eles deverão contratar para esse serviço um modelo de computação em nuvem do tipo plataforma como um serviço, Platform as a Service. Agora me diga, é de plataforma? Não é de plataforma, errado. Plataforma é aquele ambiente inteiro que você usa para desenvolvimento, por exemplo. Todas as ferramentas da tua empresa que você usa estão em nuvem, tudo. O teu serviço de e-mail incorporado com o teu serviço do sistema, tudo é em nuvem. Você tem uma plataforma, você não tem nada no teu computador, é tudo na internet, tudo na nuvem, você entende isso? Então, se você for observar friamente comigo, o que você tem aqui? Você tem voltando aqui, ó, você acaba tendo uma situação, por exemplo, errada, onde ele traz o paz, e se você quiser, se for o caso, você vê o deverão aqui, ó, onde o deverão é um elemento negativo. Se fosse para chutar, chutaria errado e acertaria, tá? Então aqui, na verdade, não é uma plataforma com um serviço. Vou entrar com recurso. Eu acho que, como ele deixou muito claro que é só o e-mail, o teu recurso não vai valer. Então eu sigo, novamente, a banca nesse recurso. Ricardo, você é um puxa-saco. Não sou, não. Aí vem na próxima. Para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores desse órgão público, quero armazenar dados. E ele está falando em nuvem. Então a gente está falando de cloud storage, de armazenagem em nuvem. Legal. Incluindo-se documentos e imagens. Legal. E planilhas. Legal. Aí o problema está aqui, ó, no E.
e para uso de recursos de rede compartilhados, como impressoras e computadores. Isso aqui não acaba sendo hardware? Não acaba sendo a parte mecânica do computador? Seria adequado contratar um modelo de computação em nuvem denominado infraestrutura como serviço, IaaS. Como você tem os elementos de hardware ali, tá certo, não tem como fugir. Às vezes eu tenho aqui, por exemplo, na empresa, eu tenho um servidor. Eu tenho aqui um servidor que gerencia a minha rede local e também gerencia a impressão, tá? Então as 8 pessoas que estão aqui utilizam esse servidor. Se eu quiser um dia pegar esse meu servidor e colocar em nuvem com todos os serviços controlados por lá, eu vou ter uma infraestrutura como um serviço, IaaS. Claro, eu sou uma empresa pequena comparado a uma empresa enorme que tem lá 20 servidores. Entende? Então aqui está correta a questão. Mas é claro, uma depois da outra causaria confusão e nervosismo no dia da prova. Que nem eu falei, sapateei em cima do ransomware. Se você errou essas duas, eu diria para você, se fosse pelo padrão do chute, teria chutado errado naquela e certo nessa que não tem nada negativo. Olha ali, ó. Ó, seria adequado. E aqui ele falou deverão. Poxa, será que o CESP não está mantendo o padrão, querido, querida? Então, peraí, Ricardo, você está me dizendo que eu não preciso estudar para o CESP? Que é só chutar? Não falei isso. Eu não falei isso. Eu até brinco. Em primeiro lugar, veja o teu conteúdo. Quando o teu conteúdo acabar, vai para o chute. Depois você pensa em deixar em branco. As pessoas já pensam em deixar em branco. Por isso que às vezes as pessoas ficam por uma, ficam negativas. Negativas não porque erraram muito, porque, sabe, não arriscou, tem que arriscar um pouco mais. Veja a próxima. Um estudo técnico de viabilidade em um projeto de rehosting, eu acho essa a questão mais difícil que teve. Sem dúvida alguma, eu tive dificuldade de responder. A primeira vez, claro, eu peguei a prova e tentei responder. Eu senti bastante dificuldade. Eu não falei sobre rehosting dentro do meu curso. Eu aposto que ninguém falou sobre isso. Acho que ninguém falou de mainframe. Ninguém falou disso nos seus cursos. Geralmente quando a gente fala quando tem hardware no teu edital, as pessoas acabam falando de mainframe. Mas aqui não, tá? Então veja lá. Um estudo técnico de viabilidade em um projeto de rehosting em computação em nuvem, infraestrutura como um serviço. Então tem lógica. Então o hosting tem a ver com hospedagem, tá? Tem a ver com hospedagem. É indicado para as aplicações legadas do órgão que tenham sido originalmente desenvolvidas para mainframe. Mainframe é um computador de médio grande porte. Então, em vez de ter um mainframe, você joga isso numa aplicação em nuvem. Não é legal ter um mainframe hoje, você pode ter recursos na internet. A questão está correta pela banca e eu concordo com ela agora. Agora, olhando o gabarito, eu concordo com ela. Não que eu não tivesse discordado, mas não estava tão clara assim. Beleza, não estava tão clara. Eu, que trabalho há anos com informática, não tinha certeza. A gente fica inseguro quando a gente está respondendo uma questão. Todos os professores são seres humanos também, as pessoas erram. E aí eu vou dizer, o que você chutaria nessa? O que você chutaria nessa? Eu deixaria em branco, o que você chutaria nessa? Cadê as negativas? Não tem nenhuma, você chutaria certo. E você teria mais um ponto. E você teria mais um ponto. A prova da Polícia Federal era para arriscar. Para garantir. A questão está correta. Você vai pegar esse mainframe e vai colocar na nuvem. Ou em nuvem. Todos os gabaritos que eu estou falando aqui, talvez alguns alunos, outros professores, tenham recursos válidos e mudem um gabarito como esse. Mas são coisas que realmente eu não consegui enxergar. Tá? Então, se mudar, enfim, talvez anulem. Eu não sei o que pode acontecer. Mas essa aqui eu acredito que não tenha nenhum recurso viável. Agora a gente vai para a próxima. Acerca da Teoria Geral dos Sistemas, TGS, julgue o item subsequente. Essa teoria contribui para a unidade da ciência ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas. Chuta. Chuta. Não vou dar a resposta. Chuta. O que você chuta? É isso aí, a resposta é essa mesmo. É certo. Não tem nada negativo, é certo. Esse texto foi tirado efetivamente do livro do nosso querido Von Dante-Luckmann. Ricardo, você não consegue falar? Não consigo falar aquele nome. Quem fez o meu curso, a gente falou sobre isso lá em TGS. Eu trouxe o autor, a gente até falei, o nome dele virou piada, do Von Dante-Luckmann, que eu não consigo falar,
porque eu falei uma vez, daí tiraram o sarro, que eu não consegui pronunciar, virou uma piada. Eu vou dizer pra você, a questão tá certa, é um trecho, um tópico do livro dele. Pô, mas daí é sacanagem, quem é que vai saber? A pessoa que conhece o CESP. E aí a pessoa que conhece o CESP marcou certa e não interessa, ela acabou acertando. Tá bom? Tá ok? Eu sei. Essa questão tá correta, ela fala bonito porque é de um livro, mas ela fala o que o TGS faz. Agora, essa aqui eu coloquei um raio, porque eu vejo que é a que tem o recurso mais evidente, apesar de já ter tentado indeferir o meu recurso. Eu tentei me indeferir, mas eu vou conversar contigo. A respeito da utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, julgue os itens seguintes. Nas ferramentas de busca, sei lá, Google, tá? O indexador é o programa que navega automaticamente. Automaticamente eu já lembrei de programas robôs. Pela internet. Localizando e varrendo os documentos em busca de palavras-chave. Os documentos da web, pode ser um arquivo HTML, tá? Para compor a base de dados de pesquisa. Eu fui lá e marquei certa. E aí, a banca, o CESP, ele disse, Ricardo, essa tá errada. Você viu alguma coisa negativa aqui? Nem eu. Aí eu falei, não pode estar errado isso. Aí fiz o quê? Fui no Google e busquei, ó, tá ali, ó, suporte.google.com, Webmasters Answer 182, lá. Googlebot. Googlebot é o robô de rastreamento da web do Google, também chamado de indexador. Então, com base nisso, eu colocaria o recurso alterando o gabarito para certo, tá? Talvez exista alguma coisa do ponto de vista do português aqui que a banca queira considerar, mas eu acredito que esse gabarito venha a mudar de errado para certo. Porque a gente tem ali o material do Google, que é um buscador, ele não disse qual buscador, ele deixou muito aberta, a questão não tem nenhuma negativa, então eu entendo que a questão é correta, tá? Então aí eu discordo do gabarito do CESP. Agora a próxima tá aqui para você ver, suporte.google, o endereço certinho, para você saber qual que é a referência para que você possa formular o teu recurso, tá bom? Agora vamos lá. Nas aplicações de transferência de arquivos por fluxo contínuo, os dados são transferidos como uma série de blocos, precedidos por um cabeçalho especial de controle. Na verdade, essa questão era bem difícil mesmo, ela está errada, tá? No fluxo contínuo não há esse lance desse cabeçalho especial de controle. Então, como eu falei, às vezes o CESP, ele mistura dois conceitos com o intuito de confundir. Essa não tinha como chutar, tá? Você ia chutar como certa pelo meu... tem que falar também a verdade, né? Se você seguisse a minha dica, você erraria essa e perderia uma. Quantas que você já teria ganhado? Quantas que você ganhou? Você teria perdido uma. Lembra do 98%? Então essa infelizmente não teria. Se você chutasse, não acertaria. Uma questão bem difícil mesmo. Ponto. Bem difícil. A próxima. Nas aplicações, essa também é bem difícil, tá? Bem difícil. Eles capricharam aqui. Capricharam. Ninguém deu aula desse jeito. Ninguém falou disso. Ninguém. Aquele curso que teve 1000 horas não falou disso. Se falou, você esqueceu. Entende? Nas aplicações multimídia, os fluxos de dados podem. O que você já chutaria nessa? Chutaria certa. E você acertaria, ela tá certa. Pelo podem. Tá vendo? Podem conter áudio, vídeo e metadados. Opa, metadados eu sei o que é. Que viabilizam a sincronização de áudio e vídeo. Sim. Cada um desses três fluxos pode ser manipulado por diferentes programas, processos ou hardwares. Mas, para que os fluxos de dados de determinada aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados na transmissão ou no armazenamento, eles devem ser. Aqui que derrubou totalmente a minha lógica, né? Devem ser encapsulados juntos, em formato de container. Tá certa. A maioria das pessoas que eu falei marcou como errada por causa do devem. Então foram duas questões seguidas, essa aqui e essa aqui, que a pessoa que realmente desmotivou. Você tem que estar preparado para levar porrada na prova também. Essa estava certa e vou dizer para você, eu quando fiz também, Ricardo Beck, fiquei em dúvida. Falei, puxa, eu marcaria como errada. Eu não tinha certeza absoluta. Pensei lá na parte de streaming de vídeo, comecei a imaginar, mas daí fiquei com... O devem me deixou nervoso, entende?
Então eu erraria essa questão. Uma questão difícil, sem dúvida alguma, né? Não porque eu sou bom ou sou ruim, porque é coisa que eu trabalho no dia a dia. Imagine você que tem que saber todas as matérias ainda com uma pressão daquelas, né? A questão estava correta com o gabarito, acho difícil conseguir derrubar essa aqui, tá? Acho bem difícil. Agora vamos para a próxima. Então foram 3, ó, e a banca faz isso. Cadê? Tá aqui, ó. Essa aqui do PowerPoint, são as duas. A banca, ela judia um pouco de uma sequência de questões. Eu já trabalhei em bancas elaborando questões, como elaborador, e eu vou dizer, às vezes a gente faz um fluxo de questões para derrubar o candidato mesmo, e aqui era isso. Veja, julgue os itens que se seguem acerca da edição de textos, planilhas e apresentações, no Office, no BR Office. Na versão 2013 do PowerPoint, do Microsoft Office Professional, é possível abrir arquivos ODP do Impress, do BR Office. É possível? Sim ou não? Sim, é possível. Contudo, não é possível, porque ele é uma porcaria, exportar arquivos, salvar arquivos em PPTX, como arquivos ODP, totalmente errada. Ele não vai menosprezar softwares, nós falamos 1000 vezes. Aí vieram falar, Ricardo, eu disse o quê? Você mandou estudar tudo, mas, poxa, não caiu o Word, não caiu o Excel. Vamos lembrar do elaborador? Quantas provas de informática diferentes eles fizeram? Quantas? Teve papiloscopista, teve perito, teve escrivão e teve agente com informática. Provas diferentes. Você vai nas outras provas, você vai encontrar Linux, você vai encontrar outros conteúdos. O elaborador dividiu e largou PowerPoint, o menos cobrado, para a gente. Mas não era difícil. Na minha revisão de véspera, eu falei, eles não cobram quase nada de PowerPoint e Impress. Era uma revisão de 12 minutos, nem isso. Olha que loucura. E eu falei, F5 e Shift F5 como teclas de atalho, que são elementos que não surgiram na tua prova. E eu falei, cuidado com as extensões. O tempo inteiro eu falo, cuidado com as extensões. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E ainda, se você não soubesse as extensões, fosse pelo meu macete, teria acertado. Aí você vai para a próxima. Meu Deus. Considere que um designer que habitualmente utiliza o software Microsoft Visio, você já parou de estudar, já me xinga, filha da mãe não deu aula disso. Sabe quantos programas tem dentro do Microsoft Office Professional? Vários. Eu concordo com alguns professores ótimos, tem professores de informática esplêndidos aí pelo Brasil em grandes cursos. Caras bons mesmo, né? Não estou dizendo que eu seja melhor, que seja pior, sejam caras bons. Eu acho que você tem que variar de professor eventualmente, para ter uma outra perspectiva. Muita gente acha que há competição, eu não entendo como competição nesse meio, também isso não me abala. O que eu quero que você entenda é que eu concordo com alguns que dizem assim, estava fora do escopo do edital. Eu não coloquei o raiozinho porque eu acho que é meio que forçação de barra. Porque o CESP ele não escreveu PowerPoint, Word e Excel, Writer, Calc, Impress. Ele falou, aplicações, multimídia, produção, sabe? Ele vai se defender. Se você quiser cavar um recurso, você pode dizer, olha, está fora do escopo do edital. Você pode dizer, tá? Mas, olha aí, ó, da Microsoft Office, necessita realizar um trabalho de editoração de gráficos vetoriais, tipo CorelDRAW, assim, aquele SVG, uma outra extensão de gráficos vetoriais, e diagramação de um computador no qual esteja instalada apenas a plataforma BR Office. Então você tem Visio, um arquivo, mas você quer mexer com BR Office. Nessa situação, para essa tarefa, seria adequada a utilização do software Draw, da plataforma BR Office. E, cara, eu nem sei quem é Draw, nem sei quem é Visio. CESP inventa. CESP não inventa. Beleza. Levando em conta a semelhança das funcionalidades. Certo. Não tem nada negativo na questão. Se eu chegar a abrir o Draw para você ver aqui, ó, deixa eu pegar o Draw para você ver. Ó, esse é o Draw. Se eu fizer um arquivo, abrir no Draw, e eu clicar nos tipos de arquivo que ele trabalha, cara, ele só não trabalha com o arquivo da minha mãe, porque todos os outros ele trabalha. O bagulho, ó, SVG, que é o vetorial que eu falei pra você, tá vendo ali, ó? Ele trabalha com tudo que é tipo de arquivo, inclusive com os arquivos que, porventura, sejam feitos aqui, ó, no Microsoft Visio. Pô, cara, mas daí é pra matar o velho. Eu sei que é pra matar o velho, eu sei que é. A questão tá correta, não tem nada errado, você poderia chutar assim. Se você errou, pode interpor um recurso, mas lembre-se, tem que ser amigão da banca. Como que é amigão da banca? Faz o máximo de simulados. Aí as pessoas dizem assim, Beck, eu fiz um simulado do curso A, do curso B, do curso C. Lá eu fui bem, na prova me arrebentei. Aí você vai pegar o simulado desses caras, é o quê? É questão da ESAF, é da Fundação Carlos Chagas, é questão da Sesgran Rio. Acorda! Como é que você vai fazer um simulado de uma... Cara, acorda! Eu fiz uma turma de simulados com o Nishimura.
Cara, nós fizemos as questões autorais ou do CESP. Já pensou? A gente teve as questões, claro, bem judiadas, para pegar um nível bem louco, né? E teve êxito. Eu vejo assim, simulados foram bons, mas o curso resolveria teu problema, tá? Veja lá a próxima. Julgue os próximos itens a respeito da teoria da informação e de sistemas de informação. Cara, falei isso na aula. Falei isso na segunda aula. Eu falei isso, por exemplo, na revisão. Cara, eu falei isso muitíssimas vezes da teoria da informação. Ia cair alguma coisa assim. Por favor. Olha ali, ó. O conceito de conhecimento é mais complexo que o de informação, pois conhecimento pressupõe um processo de compreensão e internalização das informações recebidas, possivelmente combinando-as impecável. Você lembra do gráfico que eu fiz? Dado vai, transforma em informação, que é um dado contextualizado, mas informação não é nada se bem implementada, que é o conhecimento. Cara, falei 1000 vezes, questão dada. Questão dada. Ricardo, eu não fiz o teu curso. Pelo chute que você viu no meu canal do YouTube aberto, você responderia. Ricardo, eu acho que eu não vou fazer o teu próximo curso, porque é só ver aquele chute. Lembre-se da minha escala. Primeiro o conteúdo, depois do conteúdo o chute, depois deixar em branco, tá? Questão, então, que a banca também considera correta, elementar, tá? Elementar. Muito bom. Agora a gente pode ir para a próxima, que diz: no desenvolvimento de um sistema de informação, a fase de levantamento de requisitos... E agora eu vou parar. Qual foi a grande falha? Há tempos atrás, no concurso do INSS, eu, Ricardo, como orientador, cometi uma grande falha que eu não repeti nesse concurso da Polícia Federal. Eram tantos inscritos para aquele concurso do INSS e as questões de informática eram tão importantes que eu arrebentei todo mundo. E fiz todo mundo estudar que nem uns loucos varridos. E a prova veio imbecil. Faça a prova do INSS. Ela veio imbecil. Todo mundo viu pelo em ovo e errar as questões. Ridículas. Dessa vez eu não fiz isso. Só que eu fui pressionado. Os alunos pressionam. Cara, eu de modelo de desenvolvimento, eu dei modelo Waterfall, eu dei modelo Agile Scrum, eu dei modelo espiral. Análise de requisitos, levantamento de requisitos, eu falei de levantamento de requisitos também, mas era o bobinho. Você percebeu? Por quê? Nós pegamos as provas de analista de sistemas do CESP e começamos a fazer. Isso é meio louco. Você tem que ter esse nível, tem que acreditar no teu professor. Olha ali, ó. Consiste em compreender o problema. Sim, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu falei isso 1000 vezes na aula. Dando aos desenvolvedores e usuários a mesma visão do que deve ser construído para resolvê-lo. Eu falei com essas palavras várias vezes nas minhas aulas. E não pense que eu dei 20 aulas de teoria da informação, que nem alguns cursos. Gente, eu dei 2 aulinhas de meia hora. Você está entendendo? Aí vem aqui, ó. Dando aos desenvolvedores, lá, a fase de projeto consiste na realização da descrição computacional, incluindo a arquitetura do sistema, a linguagem de programação utilizada e o SGBD, o sistema gerenciador de banco de dados utilizado. O que tem de errado aqui, me responda. Não tem nada. A questão é limpa. A questão é limpa. Então ponha na tua caderneta de CESP. Sempre que o CESP cobrar um assunto novo, ele trará um assunto limpo para mim. Lembre-se disso. E aí vem essa imagem. Aí você já se borra, né? Se você fez a minha revisão de véspera, foi essa imagem que eu usei. Essa aqui, ó. Você duvida? Eu vou mostrar o slide da minha aula do curso regular. O slide da minha aula do regular. Olha aqui, ó. Não, você não entendeu, né? Eu não copiei da prova. Olha aqui, ó. Preço, descrição, código e a entidade, a tabela é produto, ó. Isso aqui é da minha aula. O outro modelo de representação, mas é da minha aula. Eu não tinha começado a falar ainda do relacionamento. Eu só mostrava a entidade, quem era o atributo-chave ou chave primária, e os outros campos da minha entidade, da minha tabela. Os professores, e eu não gosto de fazer isso que eu estou fazendo, de vir aqui mostrar que estava no meu curso. Só que tantas pessoas disseram, como é que você é capaz de dar 2 aulas de bancos de dados? Os outros cursos deram 10 horas de bancos de dados. Eu dei 3 aulas de meia hora e você matava todas as questões. Otimiza teu tempo. Para de se arrebentar. Aprende a estudar.
Veja a questão. Considerando o modelo de entidade de relacionamento precedente, que é esse aqui, tá, ó, tem lá a entidade da tabela produto, tipo de produto, aí cardinalidade, lembra que a gente falou inclusive na revisão de cardinalidade? E eu falei na revisão, se for para cair, não vai cair 1 para 1, não vai cair muitos para muitos, vai cair 1 para muitos. Eu falei na revisão, não estude o resto. Aí falei de forma normal, e se fosse cair forma normal, ia cair só a primeira forma normal. Nem caiu forma normal aqui. E ele diz assim, ó, um tipo de produto, muitos produtos. Produto chave de fenda, ferramenta. Produto martelo, ferramenta. Produto chave de boca, ferramenta. Muitos produtos, um tipo de produto, ferramenta, pô. Ricardo, revoltou? Não revoltei, mas eu falei. E aí a questão vem assim, ó. Julgue os seguintes itens relativos a bancos de dados. Conforme o modelo de ER, de entidade de relacionamento em questão, um tipo de produto... mas olha o pode estar, deve estar no chute correta. Pode estar associado somente negativa a um produto. Então, peraí, deixa eu voltar lá. Um tipo de produto só pode estar associado a um único tipo ou a muitos? Muitos. Não é um produto, é muitos. E cada produto tem o seu preço e sua descrição. Tudo bem. Cada produto tem seu preço e sua descrição. Essa parte está certa. Agora, que ele é um produto, há muitos produtos. Então, errada. Na cardinalidade errada. Se você soubesse só do somente, se você chutasse só no somente, você estava acertado. Olha a próxima questão. Considerando-se apenas o diagrama apresentado, infere-se que, na aplicação das regras para a transformação do modelo de entidade de relacionamento em modelo relacional, que você tem que ter a cardinalidade, tem que ter o relacionamento, é necessário. Você chuta o que é necessário? Errada! Era um somente no anterior, um necessário nessa. Realizar a fusão das tabelas referentes a entidades envolvidas no relacionamento. Errada! Nós falamos durante as aulas dessa tabela de fusão, dessa tabela de união. Não, na revisão, acredito que eu acho que eu falei na revisão. Porque na revisão eu resolvi aprofundar e falei na revisão disso também. Falei no curso normal, na revisão. Não precisava aqui de uma fusão de tabelas. E aqui você matava pelo necessário. É necessário errada. Aí você vai para a próxima. Situação hipotética. Não é para avaliar a situação hipotética. É só a assertiva. A hipotética diz, ao analisar o modelo de entidade de relacionamento em questão, Paulo verificou que há duas chaves identificadoras com o mesmo nome, código, em tipo de produto e em produto. Vamos voltar lá. Ó, ele disse assim, ó, existe aqui, ó, a mesma chave, que é a chave primária, código e código. Tem o mesmo nome nas duas entidades, tá? E aí ele diz assim, Paulo sabe que o conceito de chaves é básico para estabelecer relações entre linhas e tabelas de um banco de dados relacional. Que as chaves primárias devem ser únicas. Não é para julgar, isso está certo. O atributo chave ou chave primária, nós falamos. Eu falei de chave estrangeira aqui e disse não vai cair, porque não é a cara do CS, mas chave primária vai cair. E caiu. Aí a assertiva diz. Nessa situação, Paulo deve invalidar o modelo em questão, pois ele está semanticamente errado, já que não pode haver duas chaves primárias com nomes iguais, ainda que entidades distintas. A questão está errada também. As três sequenciais de bancos de dados erradas. Aí você pensa, puxa tudo errado. Eu nunca pedi na aula de chute, porque você tem que desconsiderar quando vem todas muito parecidas erradas. Geralmente, quando você vai analisar tecnicamente isso, a chave privada ela tem a indicação da tabela da entidade. Por isso que elas podem ser a mesma. Não, pode ser na mesma tabela, é óbvio, né? Mas em tabelas diferentes, não tem problema nenhum. Tá? E entidades diferentes, não tem problema nenhum. E aí, foi-se as questões de bancos de dados mesmo. E aí? Adiantou? Aprofundar que nem um louco? Não. Você não é analista de sistemas. Eu conheço um aluno que estava fazendo prova de analista de sistemas. Pronto para isso. Tá? Uma pergunta rápida. Você faz as questões de juiz de constitucional? Você dá 100% de bola para elas? Ou pensa, não, essa é de juiz, eu vou dar uma acalmada. Veja lá. Julgue os itens que se seguem relativos às noções de mineração de dados, data mining, big data
e aprendizado de máquina, o Big Data e aprendizado de máquina, que é o Machine Learning. Falamos de todos esses nomes sem exceção. Situação hipotética não é para julgar a situação hipotética. Na ação de obtenção de informações por meio de aprendizado de máquina, Machine Learning, verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar características de determinado objeto e atribuir-lhe uma série de uma ou mais classes. Verificou-se também que os algoritmos utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionados. Legal. Assertiva. Nessa situação, a ação em realização está relacionada com o processo de classificação. Você viu a palavra classes, não tem muito a ver, tá? Mas você vê lá que são elementos supervisionados. O que você chutaria? Certa, é isso aí, é um processo de classificação. Você sabe que no aprendizado de máquina, você precisa ter então a coleta de dados para fazer uma boa análise. Não imagina um recurso para essa questão, tá? Então você vê aqui essa questão correta. A próxima, Big Data, refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquiteturas projetadas para processar volumes muito grandes, com grande variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura, descoberta e análise. O que você acha de Big Data? Certíssima, sabe por quê? Porque nós falamos sobre os 5 Vs. Falei na revisão, falei toda hora dos 5 Vs do Big Data. Lembra? Volume, variedade, velocidade, valor. Lembra lá? Veracidade. Lembra dos 5? O padrão iniciou com 3, eles sempre cobram 3. A gente falou dos 5. Então a questão estava correta. Falei na aula. Tem o slide. Próxima. Pode-se definir mineração de dados como o processo de identificar em dados padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis. Cara, tá certa, não tem nada de errado. Verificar se os dados eles são fidedignos, se não é fake news. Eu trouxe entre esses itens elencados, 2 slides, 2. Elencados o que a mineração faz. Aí surge lá o de Data Mart também, Data Warehouses. Então a gente falou de armazéns de dados, a gente falou sobre isso nas aulas. E a questão veio super simples, de mineração de dados. Nem cobraram o que eu imaginei que era de dados estruturados e não estruturados. Eu achei que viria nesse nível, viu? Mais fácil. Agora essa aqui não. Essa aqui causou um pouco de dúvida, principalmente entre os colegas professores que são mais técnicos. Você não é técnico, Ricardo? Eu sou professor de concurso público. Eu não sou técnico em informática. Eu não sou gerente de redes. Eu não sou gerente de bancos de dados. Eu sou professor de concurso público. É por isso que no meu curso eu peguei todas as matérias e dei aula de tudo. Eu não era o fulano que era disso, o ciclano. Não, eu dei aula de tudo. Porque você não precisa saber tudo. Você tem que saber da banca. E tá aí, ó. Matamos a prova. Veja. Acerca das redes de comunicação, julgue os itens a seguir. A conexão de sistemas como TVs, tem Smart TVs? Tem. Laptops, tem acesso à internet? Sim. E telefones celulares, à internet? Me diga. Eu consigo acessar esses caras pela internet? Consigo. E também entre si, pode ser realizada com o uso de comutadores como switches de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um dos seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um dos seus enlaces de entrada. Certo. O switch, ele opera a primeira vez por difusão, mas ele é especializado. Pô, Beck, mas eu vou ligar com um fio o meu celular? Se eu ligar, olha, eu estou indo bem além, por isso que eu estou olhando o pode ser. Se eu conectar um ponto de acesso em um switch, avacalhei a vida de você agora, né? Muita gente quer fazer a relação dizendo que poderia ser um roteador, que ele não faz só esse papel, que o roteador que faz o encaminhamento direto. Mas sabe qual que é o problema dessa questão? Que o CESP marcou ela como certa? Sabe qual é o problema dessa questão? O pode ser, querido. Se ele tivesse colocado somente será realizada com switches, estaria errada. Você entendeu como não é tanto o conteúdo e a malandragem? Se ele tivesse colocado somente ao invés de pode ser, estaria errada. Mas ele falou pode ser. Então tá correto. A próxima. Situação hipotética. Múltiplos hospedeiros devem... Não é para avaliar isso ainda, porque isso aqui é situação hipotética. Devem ser conectados a LANs sem fio. Redes locais sem fio.
as redes por satélite e as redes de fibra. A gente falou até das redes de fibra até domésticas, né? Que tinha outra sigla, não HFC. Para isso, deve-se escolher entre dois tipos de canais distintos, em função das características da camada de enlace. Difusão, que é broadcast, ou ponto a ponto. Difusão é que distribui para todo mundo. Pá! Ponto a ponto é direto. A gente falou disso, nós falamos disso na aula. Teve slide falando disso. Assertiva. Nessa situação, deve-se fazer a conexão dos hospedeiros por meio de difusão. Aí você pensa, vou marcar como errada por causa do deve-se. E aí você errou. Lembra dos 2%? Pode acontecer. Mas se você tivesse colocado o teu conteúdo à prova, você entenderia que você está aqui, ó. Rede sem fio. Não é ponto a ponto. É operar por difusão. Não é ponto a ponto. É por difusão. Ponto a ponto você ia ficar louco. Então é por difusão. Tá? Era difícil? Era difícil. O macete resolvia? Não. Mas faz proporcional. Faz proporcional e me diga se o macete não funciona. Faz primeiro tudo a prova com conteúdo, não deixa o macete interferir no teu conteúdo. Olha de novo a minha pirâmide aqui, ó. Primeiro lugar na hierarquia, teu conteúdo. Não tem o conteúdo, chuta. Não tem nem como chutar. Em branco. Tá? Em branco num limite. Então essa estava correta. Não tem recurso. A próxima, se você errou essa aí é a do ransomware. A do ransomware era mais fácil. Mas essa aqui é que você não consegue. Eu uso o plano americano aqui, da cintura para cima, mas eu me jogo no chão. Vou correndo até lá a sala do fundo e volto. Quero me jogar naquela janela lá. Entenda. Julgue os itens subsequentes relativos a redes de computadores. Eu falei com certeza absoluta que ia cair. Eu apostei. Olha ali, ó. As redes de computadores podem ser... Se o cara não soubesse o conteúdo, ele acertava também. Podem ser classificados por sua abrangência. LAN local, o CESP mente no parênteses? Não. MAN metropolitan e o WAN wide. Ele nem quis saber se a LAN é local, a MAN é metropolitana e o wide é larga, é ampla. A questão está certíssima, dada a questão. Aí dizem, a prova da PF de informática estava impossível, está para analista de sistemas. Quem falou isso não fez as últimas provas que o CESP entregou. Não fez, tá? Porque ele cobra o tempo inteiro isso aí. Agora veja essa. Um protocolo da camada de transporte, lembra do modelo de referência, é implementado no sistema final e fornece uma comunicação lógica. A comunicação lógica, de fato, porque ele é um protocolo lógico, entre os processos de aplicação que rodam em hospedeiros diferentes. Ricardo, a questão é meio confusa, mas me diga, não tem lá uma camada de transporte? Não tem lá protocolos de transporte que funcionam logicamente? A camada física é física. E os processos da camada mais alta, que é a camada de aplicação, em locais diferentes, tá certa, não tem nada negativo, tá certo. Muito teórica, mas tá certa. Falamos bastante sobre isso também. E aí, eu brinquei. Olha como são as coisas. Vou falar isso para você. No meu curso normal, ele é baseado em quem? No Tannenbaum, um dos maiores autores de redes de computadores? É. Mas quem que vem antes do Tannenbaum? O CESP. O que o CESP quer? E eu vi o CESP cobrando sempre 7 camadas, 4 camadas. E eu disse, e eu falei na aula, quem viu minha revisão, tá gravado isso. Ele vai, eu não vou ficar mostrando porque é meio piegas. Se eu mostrei a do banco de dados foi absurda. Ele vai falar das camadas. Aí, 2 alunos, tive mais de 1000 alunos no curso. 2 alunos chegaram assim, Ricardo, mas eu vi um autor que é mais moderno falar em 5 camadas. É verdade. Mas não é tão verdade. Tem que ser mais técnico para conversar sobre essa pilha. E aí eu trouxe na revisão a título de aprofundamento. Então eu falei assim na revisão. Se ele falar que o TCP/IP é 4 ou 5, engula os 2. E ele traz assim para você. Um item enorme. E você diz assim, ó, os modelos de arquitetura OSI, ISO e TCP/IP possuem respectivamente 7 camadas e 4 camadas. Beleza, eu avisei isso. Na camada de rede, o modelo OSI é compatível com a comunicação sem conexão e com a comunicação orientada a conexões. No modelo TCP/IP, só há um modo de operação na camada de rede sem conexão. Na camada de rede ele está falando, tá?
Mas na camada de transporte, o modelo TCP/IP aceita os dois modos, oferecendo aos usuários a possibilidade de escolha certa. Eu posso ter orientado a conexão ou não orientado a conexão, que garante a entrega, que não garante a entrega, por exemplo, fazer uma analogia simples. Nós falamos sobre isso e eu falei, nas camadas, cuidado com a camada de transporte, cuidado com os itens nas camadas. Eu apostava numa camada de apresentação aqui, que tem a criptografia, acabou não caindo, veio leve, tá? Então, questão correta. Chata, mas correta. A próxima diz, DNS é um protocolo da camada de aplicação. Ele é da camada mais alta de aplicação. Que nem o HTTP, o HTTPS, o SMTP. É da camada mais alta. Ponto. Que usa o UDP. Usa o UDP. Porta 53. Me torraram a paciência. Ricardo, eu quero saber as portas. Não vão cobrar as portas. Era a porta 53, tá? Que usa o UDP. Com o UDP é um protocolo de transporte. Óbvio que ele não está na camada de aplicação. Pode ter o UDP e pode ter o TCP. TCP, protocolo orientado à conexão, que garante a entrega dos dados. UDP não garante. Eu falei, UDP, carta simples. TCP/IP, carta registrada. Garante a entrega. E ele diz, a apresentação entre as entidades do remetente e do destinatário, UDP, da camada de transporte, antes do envio de um segmento. Errado. Ele não tem essa garantia, ele não tem essa orientação. Errado. Tá? Essa questão era uma das bem difíceis. Lembra aquela do 172, tal lá? Era difícil, essa era bem difícil também. Tô te dizendo, era bem difícil. Assim, eu não tive dificuldade, mas era bem difícil. Do jeito que eu entendi, que a banca escreveu, né? Que ele está dizendo que ele está estabelecendo conexão, que ele vai garantir a conexão. Aqui eu vejo que o UDP não vai garantir, então eu sigo com a banca. A próxima questão chega então na programação. Julgue os próximos itens relativos a noções de programação Python e R. Considere o programa a seguir escrito em R. X recebe. Você lembra que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? A variável X recebe uma concatenação do número 3, do número 5 e do número 7. X, então, é uma lista com o valor 3, o valor 5, o valor 7. Y, uma outra variável, que vai receber um outro vetor, 1, 9 e 11. Falei disso quantas vezes? 1000. O que ele fez? Ele mandou imprimir a soma desse vetor com esse. Passa a régua e soma. 3 mais 1, 4. 5 mais 9, 14. 7 mais 11, 19. É isso? Não, né? 18. Me irrita. Se você for observar, essa é a representação. E ele diz, após a execução vai ser 36. Tá louco? Errado. Não tem como dar 36. Cara, se eu somasse todo mundo, ia dar 36. Não me irrita, tá? Olha comigo. No R. X recebe, pode ser assim. 1, 3 e 5. Enter. Y recebe concatenação do... Que número que era aquele bagulho? Deixa eu ver. Era 1, 3... Não, é 3, 5, 7, 1, 9, 11. Era... Tá, vou fazer assim, ó. Você vai entender. 1, 3 e 5. Tá, pronto. Print, não estou usando os mesmos valores. X mais o Y é um cálculo com vetores. Enter. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. 5 mais 5, 10. Então não vai dar um número, ele não vai somar entre eles. Cadê eu? Estou aqui. Ele não vai somar entre eles. Então você vê que essa questão estava errada. Era a mais difícil de todas, tá? Não estava, então, impossível. Essa diz, considere o programa a seguir escrito em R. X recebe true, Y recebe false. Imprima a variável X e Y. Imprima a variável, são três coisas diferentes. Imprima a variável X e Y. A variável X e Y não existe, então vai dar um erro. Vai dar um erro, a questão está errada. Não vai dar false, vai dar um erro. Deixa eu voltar lá para o R. Olha só. Tá, é que nem eu fazer assim, ó. Print XY. XY é uma variável, ela não existe, ó, no objeto não encontrado. Em R ele chama de objeto, né? Objeto não encontrado. Ah, entendi. Ele nem trouxe para você. Então, as questões,
de R de Python vieram bem da sintaxe, bem simples. Veja, considere o programa a seguir em Python. Se o 5 for maior que 2, escreva true. A sintaxe, ele te dá a pista, ó. A sintaxe do programa está correta e quando executado ele apresenta o seguinte coisa. Errado. Por quê? Porque a sintaxe está errada. If 5 maior que 2, 2 pontos. Chave, não é. Isso aqui é pro R. Em Python é 2 pontos. Eu cansei de falar isso na nossa revisão, mas eu falei muito. Não esquece, são 2 pontos. E aí sim, se eu tivesse colocado 2 pontos aqui e tirasse essas chaves, aí seria correta. E aí ele faz o quê? Para minha surpresa, na outra questão, ele comete 2 erros. Já viu o jogo dos 7 erros? Eu digo que tem 3 erros. Quer ver? Primeiro, letras é igual a isso? Errado. Já começou errando. Esse é o sinal de igualdade. Para atribuição e criação de lista, tinha que ser letras recebe a letra P e a letra F. Para X em letras, 2 pontos ser humano. Chaves é para quê? É para o R. Já está errada. Print X. A sintaxe do programa está correta e quando executado, ele apresentar. Não é esse resultado. Seria P e embaixo F. Vamos dar uma olhada nisso? Deixa eu abrir meu Python aqui. Olha ali, ó. Letras. Recebe, colchete, para fazer um vetor. Para fazer um vetor, a letra P e a letra F. Fecha o vetor. Enter. Estava bem fácil a prova. Para X dentro de letras. Eita. Para X dentro de letras. Então, olha ali, ó. 2 pontos, querido. Se eu colocar a chave, vai dar pau. Print o X. Ele vai fazer o P e o F. Ali, ó. Viu? Então a questão está muito errada e não tem recurso para ela aqui nesse nosso caso, tá? Deixa eu voltar aqui. Então é isso aí. Com isso, mais de 1 hora de vídeo, né? Mas com isso eu comentei com calma todas as questões. Eu vou dizer assim para você. Tem que estudar sempre? Tem que estudar sempre. Tem que ter estratégia? Muito. Tem que conhecer a banca? Demais. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Polícia Civil do Paraná, a banca é Copsuel, como estudar? O que eles cobram? No meu curso, antes de começar a estudar, já tem uma lista de questões para o cara fazer uma autoanálise e ver que ele vai estudar mais. Mas das 5 questões eu já sei quais vão cair. Já deixei até um comentário no YouTube dizendo, avisando antes quais vão cair, como vão cair, pô. Quer se manter informado? Faz o seguinte, olha aqui, ó. Me segue no Insta, tá aqui embaixo, ó, @profRicardoBeck. Quer ver meus vídeos no YouTube? É no Ricardo Beck, você já sabe. E tem esse Informática na Ponta da Língua, esse número aqui embaixo, que é o 41-99183-1327. Ele apareceu durante toda a minha apresentação nos meus slides. Você manda um oi, estudo para carreiras policiais, o pessoal da minha equipe já vai cadastrar e você é gratuito. E você começa a receber dicas em áudio, tá? Não é meu telefone pessoal, não me liga, tá? É claro, às vezes uma dúvida, alguma coisa, a equipe está sempre dando uma força e te ajudando. Nosso objetivo aqui é um só, é fazer você passar. Vale falar que quando eu estou aqui falando para você a respeito disso, muitos professores vêm, querem fazer propaganda de curso, os professores e eu também, a gente acaba vivendo disso. Mas não é hipocrisia o que eu vou dizer. As pessoas que trabalham aqui dentro, elas vivem concurso público. Pelo menos 3 delas aqui já passaram, eram concursadas e não sei por que motivo, algumas têm uns motivos válidos, claro, pediram exoneração e hoje trabalham comigo. São pessoas que entendem o teu lado. Eu acho que é por isso que dá tão certo os cursos do meu site. Porque quem faz isso, a visão que eu tenho aqui é de um professor. Mas tem os meus colaboradores aqui, eles são alunos. Eles já estiveram concurseiros. Você não é concurseiro, você está concurseiro. Então, quando eu pego um aluno no iCoaching, na orientação de estudos, cara, a gente faz o cara passar, meu. A gente entende da limitação, entende dos problemas, às vezes a família, filho, tem que enxergar tudo. Quando eu venho pra cá e eu sou um pouco mais grosseiro na conversa, é pra você acordar, alguém tem que te dar um chacoalhão. Não é pra passar a mão na cabeça, nem pra ser grosso, mas te dizer, a porta tá ali, a maçaneta abre assim. Eu não vou abrir a maçaneta para você. Mas se você seguir os passos, vai ser fácil de você abrir.
e entrar onde você quer. Conheço gente que estudou aí 4 anos para esse concurso da Polícia Federal e cometeu uns erros bobos. Não pode. O atirador de elite, ele não pode tremer na hora de atirar. Você tem que ser um atirador de elite. Você tem que ser top. E a gente está aqui fazendo de tudo para que você seja top. E nem sempre o curso com mais aulas é o mais top. O curso é aquele que direciona para você dentro da tua necessidade, para não transformar você num técnico, numa técnica, mas para transformar você no cargo que se deseja. No nosso caso aqui, um policial federal. Na sequência de vídeos aqui, Aqui a demanda era muito grande para a prova de agente, então eu resolvi trazê-la antes. E eu vou fazer o quê? Eu vou agora gravar papiloscopista, escrivão. Vou trazer as provas aqui para você entender como que o CESP fez. Para você que está estudando é ótimo, porque você vai conseguir enxergar depois como que o elaborador conseguiu distribuir essas questões. E por que não caiu Word e Excel, evidentemente, ou eventualmente, na tua prova de agente, tá bom? Queria agradecer a tua paciência, se me assistiu até agora. Sempre que você precisar, pode contar comigo. Eu tô aqui com um objetivo só, a tua aprovação. Então, um grande abraço para você, bons estudos e até mais.